So basically what I believe that we should focus and what I believe we should pick right now is, okay, you can start to work with us, you will have the same day deliveries for our... Eu conheço várias pessoas que simplesmente não aprendem inglês. Não importa se elas estão estudando há 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos, simplesmente o idioma não entra na cabeça delas. Muito provavelmente, se você clicou nesse vídeo, se você entrou nesse vídeo, você se encontra na mesma situação. O idioma inglês é simplesmente um monstro de 7 cabeças que você não consegue aprender, não importa quantos cursos você faça, não importa o quanto você se dedique, a língua, o idioma não entra na sua cabeça. Apesar dessa afirmação parecer um pouco exagerada, apesar de no início desse vídeo eu ter começado justamente falando em inglês, eu preciso te dizer que sim, eu já fui assim, eu já senti essa opressão de que você simplesmente não vai aprender um idioma, não importa quantas horas por dia você estude. Muitas vezes você está até naquela situação em que você consegue entender algumas coisas, você consegue ler algumas coisas, mas a fala é uma coisa impossível para você. Porém, depois de muitos anos estudando, muitas tentativas, muitas formas diferentes de aprender inglês, teve uma coisinha, teve um segredo que simplesmente girou uma chave na minha mente e fez com que essa opressão toda do idioma desaparecesse por completo e eu finalmente pudesse dizer que eu sei falar inglês, eu consigo me comunicar em inglês e hoje em dia eu justamente trabalho com pessoas de outros países falando basicamente inglês. Apenas para contextualizar, eu iniciei a minha jornada, o meu aprendizado do inglês simplesmente porque na escola pública eu tinha muitas dificuldades. Inglês era uma das minhas piores notas. Eu simplesmente não conseguia tirar notas boas e veja, nós estamos falando de escola pública. Então, por algum motivo, pessoas aleatórias passaram oferecendo um curso de inglês aleatoriamente, extremamente questionável, para ser bem sincero, e eu decidi convencer os meus pais que eu queria fazer esse curso de inglês junto a um curso de informática e foi dito e feito. Eu passei, sei lá, alguns meses indo para esse curso de inglês. Eu acho que eu tinha por volta ali dos 11, 12 anos. Era relativamente longe, eu tinha que pegar um ônibus todas as vezes lotado para ir e para voltar. Eu tinha que ir e voltar correndo porque de tarde eu já tinha aula da escola e qualquer errinho ali na minha trajetória eu já chegaria atrasado para aula de tarde, o que não poderia acontecer. Mas coisas vão, coisas vêm, meus pais decidiram me colocar em uma outra escola relativamente melhor e uma mesma coisa se repetiu. Eu era simplesmente o pior da sala no inglês. Eu só não era um pior porque tinha um outro garoto lá que era mais novo do que eu, nem lembro quantos anos ele tinha, que ele conseguia ganhar esse cargo de o pior da sala. Mas eu literalmente era o segundo pior, ou seja, eu era um dos piores. Mas eu não sei, eu sinceramente me sinto muito ofendido quando eu sou o pior em alguma coisa dessa forma. Eu me sinto frustrado quando eu não consigo fazer as coisas. Eu me senti um lixo porque de uma sala de 10 pessoas ali, 10 adolescentes que estavam ali para aprender inglês, eu não conseguia falar, eu não conseguia fazer o que eles conseguiam fazer. Eu me senti extremamente frustrado. Então eu comecei a me dedicar um pouco mais, a estudar um pouco mais, mas sendo bem sincero, ao longo dos outros anos que isso foi se repetindo, porque um curso de inglês normal não dura 1 ano, não dura 2, eles tendem a prolongar enormemente esse período, eu simplesmente cheguei em um nível em que eu talvez poderia ser considerado ali no intermediário, mas eu não sentia como uma pessoa que em algum momento poderia se tornar fluente. Eu sabia algumas regras básicas de gramática, afinal eu estudava toda hora daquilo dali. Eu às vezes conseguia me comunicar, foi melhorando ao longo do tempo, afinal foram quase 5 anos estudando, mas chegou em 2020 e eu virei pros meus pais e falei, chega, eu não vou mais fazer essa merda, eu vou aprender inglês sozinho. Isso foi o que eu falei pra eles. Essa decisão pode parecer algo pequeno, mas sendo bem sincero, aqui mora o primeiro segredo da arte de você aprender outra língua. Da arte de você, na verdade, aprender qualquer coisa. O fato de você querer e querer com vontade, isso simplesmente muda todo o jogo, apesar de parecer uma coisa boba. E eu falo isso porque naquele momento, no dia em que eu falei para os meus pais, eu não vou mais fazer esse curso, faltava mais ou menos 1 ano ou 1 ano e meio para mim finalmente terminar o curso e eu simplesmente falei que eu não ia mais fazer porque não sentia que eu ia atingir aquele nível. Eu tinha outros motivos para precisar atingir um nível um pouco mais alto o mais rápido possível. Esses outros objetivos eram justamente
ir para uma universidade americana, tentar conseguir entrar em uma universidade americana. Não que necessariamente esse era o meu principal objetivo de vida naquele momento, mas essa foi uma das desculpas que eu encontrei para dedicar minha atenção e encontrar o meu foco para essa outra coisa e conseguir desenvolver o inglês. Dito isso, eu simplesmente abandonei o meu curso de inglês, cancelei e foi isso, e ponto, paramos de gastar rios de dinheiro por conta disso, como uma espécie de autopressão que eu coloquei em mim mesmo por conta dessa decisão que eu comuniquei para os meus pais que não estavam nada felizes por conta disso. Eu falei que eu iria estudar todos os dias e iria focar, iria encontrar alguma forma que realmente me fizesse aprender o idioma. Então, um ponto de inflexão que simplesmente separou o Lucas que não conseguia falar inglês, que sentia-se oprimido por nunca realmente ser fluente, nunca conseguir se comunicar bem com outras pessoas, morreu ali, e a partir daquilo ali, sei lá, eu mudei completamente o meu pensamento. Isso fica muito ainda no campo motivacional, mas a mudança de pensamento, do meu ponto de vista, é o primeiro passo para você poder mudar as outras coisas. Você primeiro precisa mudar os seus pensamentos para então você finalmente mudar os seus hábitos ou finalmente você mudar o resto da sua vida. Tomei essa decisão, mudei os meus pensamentos, eu comecei a mudar o ambiente à minha volta. Então, ao invés de simplesmente manter o meu ambiente comum de, sei lá, o meu quarto que eu morava ali dentro e todas as outras coisas de uma forma normal, eu simplesmente nomeei todas as coisas para inglês. Ah, como é que fala guarda-roupas em inglês? Eu peguei uma fita daquelas brancas e colei no guarda-roupa com o nome em inglês. O meu objetivo ali era: se eu não posso me mover para o lugar, se eu não posso ir para os Estados Unidos ou qualquer outro país falante de inglês, eu vou transformar o meu ambiente o máximo possível para eu ter o máximo possível de contato com a língua. Ou seja, todas as coisas eu nomeei em inglês e eu passei a ver todas as coisas em inglês. O meu celular estava em inglês, o meu computador estava em inglês, tudo que eu podia, o máximo possível, eu colocava em inglês. A partir daquele ponto ali, até mesmo as séries nos meus momentos de lazer eram em inglês e ainda eu tentava jogar ali sim legenda, justamente para me imergir o máximo possível na língua. O fato é que, bem ou mal, a maioria das pessoas não leva em consideração de que o ambiente é extremamente fundamental no aprendizado de um novo idioma. O que eu quero dizer com isso é que, desde o momento em que você nasceu, você escuta português, você escuta seus pais falando português, e foi basicamente assim que você aprendeu o português. Foi o ambiente à sua volta que te condicionou a aprender o idioma. O mesmo acontece em qualquer lugar do mundo. Uma criança chinesa não é uma criança chinesa falante de chinês simplesmente porque ela nasceu no território chinês, não. Ela fala o chinês, no caso o mandarim, porque os pais dela, o ambiente ao redor dela está se comunicando naquela língua. O mesmo pode ser aplicado a você. Se você quer aprender de verdade qualquer idioma de forma rápida, você muda para aquele país, para de ter contato com a sua língua materna e em um relativo pouco tempo você aprende boa parte daquela língua. Você não vai ser um perfeito nativo, afinal de contas, leva um tempo para você literalmente ser extremamente fluente na língua, mas você aprende extremamente rápido dessa forma, você aprende o básico muito mais rápido dessa forma. Porém, assim como era o meu caso, muito provavelmente você não pode fazer isso, você não tem esse luxo, você não tem, sei lá, as condições, sejam financeiras ou, sei lá, sociais para poder realizar esse tipo de façanha. Em poucas palavras, o que eu diria, o que eu sugeriria para você é alterar o seu ambiente. Você não precisa se mover fisicamente, mas você pode mover o ambiente para você. Então, sei lá, faz o que eu fiz em termos de alterar todas as coisas para o inglês. Altera tudo ao seu redor para o inglês. E sendo bem sincero com vocês, eu acho que essa alteração, o fato de eu finalmente querer de verdade aprender inglês, porque eu tinha o objetivo de estudar em uma universidade americana, e depois o fato de eu ter tomado essas outras decisões de todo santo dia estudar um pouco de inglês, pelo menos 30 a 1 hora por dia, fora as coisas adicionais de, sei lá, séries assistindo em inglês, podcasts escutados em inglês, essas duas coisas foram fundamentais para hoje em dia eu poder falar que eu falo bem inglês, eu consigo me comunicar em inglês, eu faço isso todos os dias, já faz mais de 1 ano que eu trabalho em inglês com outras pessoas. Sinceramente, eu acho que se eu não tivesse tomado aquela decisão lá em 2020 de realmente querer o idioma, abandonar o conceito de que eu precisava estar numa sala de aula para poder aprender aquilo e focar completamente em aprender o idioma, eu não teria conseguido. Eu acho que essas foram as duas coisas que realmente possibilitaram a minha capacidade de aprender inglês. E o motivo pelo qual você não vai aprender inglês é porque você não tomou essas duas decisões. Você não quer realmente aprender o idioma, ou vai me dizer que você não vive dando desculpas para evitar sua aula, para não estudar no seu dia a dia, e o seu ambiente ainda não te condiciona a isso?
Se você quer mudar essa situação, você precisa se concentrar e fazer essas alterações. O seu ambiente precisa estar te condicionando a constantemente relembrar a língua e você realmente precisa querer aprender o idioma. Porque se você não quiser, se for só mais uma obrigação, assim como eu acredito que foi durante boa parte da minha adolescência, você não vai conseguir. Você vai sempre ficar naquele medíocre, naquele nível medíocre que simplesmente não se desenvolve mais. Enfim, esse foi mais um resumo que eu queria trazer a respeito disso. Se você quer mais dicas, eu já postei um vídeo bem aqui com dicas mais detalhadas de coisas que eu fazia, de coisas que eu fiz e outros pontuais, eu deixei bem aqui em cima, e também tem uns textos aqui que eu acho que eu consegui linkar. É isso, deixa a sua opinião nos comentários e goodbye.